Em Romanos 8:26, a Bíblia diz assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito nos assiste em que ocasião? Na nossa? O que é isso? Fraqueza. O que é uma pessoa fraca? É uma pessoa debilitada. É uma pessoa sem recursos próprios. Vulnerável. Humilhada. Sem perspectiva. Uma pessoa fraca é uma pessoa derrotada, cercada, sitiada. Escuta a palavra, por favor. Por favor. Por favor, filhinhos, escuta a palavra. Daqui a pouco eu dou um abraço nele. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Eu já tive muitos amigos. Quem já teve muitos amigos? Levanta a mão. Os seus amigos de hoje são os mesmos do passado? Ah, mudaram? Que pena. Mas a vida é assim. É comum na força do homem. É comum na prosperidade do homem, na ascensão, no crescimento, no sucesso, colecionar amigos. Mas na fraqueza, você só tem assistência de Deus, ou seja, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, ou na ordem de Jesus, do Filho e do Espírito Santo. O que é maravilhoso nisso é que alguém que tem assistência de Deus vence qualquer adversidade. Deus, ele, para você entender melhor, ele colocou o Filho dele e o Espírito Santo para nos assistirem, para cuidarem de nós, para intercederem por nós, como se fossem nossos advogados. Eles foram nomeados por Deus. E aí, a outra parte, que somos nós, tem que dar a eles uma procuração. Não é assim? Quando um advogado, ele defende alguém, ele invade a vida deste alguém, ou ele tem que ser credenciado, ele tem que estar apto. Ele tem que ter uma autorização, uma procuração, ele tem que ser nomeado advogado. É isso ou não? Ou eu estou errado? Eu estou errado? Então Deus, ele coloca à nossa disposição dois advogados infalíveis, invencíveis. Mas é preciso entregarmos a eles uma procuração, uma carta, um documento. Nós temos que credenciá-los, autorizá-los. Ou seja, quando você nomeia um advogado, você praticamente coloca a sua vida nas mãos dele.
O Espírito Santo não é diferente. Com Jesus não é diferente. Você coloca a sua vida nas mãos dele, e aí ele começa a trabalhar para te defender, para te proteger. Ele leva as suas necessidades diante do Pai. Tem coisas, tem orações que eu e você precisamos fazer, mas não temos capacidade, recursos, não conseguimos expressar. O homem está sempre com alguma coisa engasgada, o ser humano. A gente não consegue palavras para tocar o coração de Deus às vezes. E aí o Espírito Santo, nomeado pelo próprio Deus e autorizado por nós com a procuração, ou seja, a entrega da nossa vida, a confiança. Porque para um advogado ter liberdade para trabalhar numa causa a seu favor, ele tem que estar realmente à vontade, a procuração tem que ser muito bem feita. O Espírito Santo, ele quer liberdade para defender-nos, para cuidar de nós. Essa igreja, com todas as falhas que tem, eu sou um sujeito com muitas falhas. E como eu sou o representante da igreja, Deus me deu essa responsabilidade. Então a igreja tem muitas falhas, mas ela dá uma liberdade ao Espírito Santo que permite acontecer essas coisas, cancerosos serem curados com muita naturalidade, leprosos e cegos e paralíticos, mendigos serem transformados, drogados serem libertos, mortos serem ressuscitados. E a igreja amanhece o dia, já está lotada. Vocês vão ver sábado que vem no Rio de Janeiro, a reunião é às 8. Antes de amanhecer o dia já vai estar lotada. Por causa da liberdade que é dada ao Espírito Santo. Mas que liberdade é essa, apóstolo? Traduz isso para nós. Quando você reconhece a sua insignificância, a sua pequenez, e se despoja de toda vaidade, prepotência, arrogância, quando você não toca na glória de Deus, mas atribui a Ele tudo de bom e maravilhoso que acontece na sua vida, então você está dando liberdade ao Espírito Santo para continuar trabalhando por você. E Ele trabalha por você, por nós. Você confia, você espera, e você não toca na glória dele, não toma posse, você não assume a autoria dos feitos, dos milagres, não. Dá liberdade a Deus para trabalhar. Tem uma palavra que diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, continuando, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quando você está forte, teoricamente você não precisa de assistência. Forte no sentido do sucesso, das conquistas, da saúde, paz, bem-estar,
alegria. Quando você está cercado de vitórias, de glórias, você não precisa de assistência. Mas aí, no mundo, só somos assistidos nesses momentos. Mas o Espírito Santo nos assiste na nossa o quê? Quando ninguém está por perto. Quando já não há mais recursos. Quando os amigos já não têm motivos para estarem conosco. Quando a sociedade te rejeita. Quando você se torna lixo do mundo, escória. Se você der liberdade ao Espírito, Ele vai te assistir e vai exaltar sua cabeça. Ele vai cuidar de você. Tem gente assistindo o programa agora, ouvindo num presídio, que nem o familiar vai lá mais visitá-lo. A condenação foi muito puxada. O advogado já falou: ó, meu filho, não tem jeito não. É irreversível. Imagina como é que está o coração dessa pessoa agora, sabendo que o Espírito Santo assumiu a causa dele. É maravilhoso isso. Daqui uns dias ele vai estar aqui, né? Ou ela. Imagina você que chegou hoje aqui e o grau de dificuldade do seu problema, da adversidade é tão elevado. E você está meio perdido, meio sem saber o que fazer. Quer dizer, você está fraco, confuso, indeciso. Aí o Senhor está pedindo uma procuração para te assistir, para te defender. Mas eu não sei se você percebeu na palavra que não é só um advogado, que não é só o Espírito Santo. Por isso que eu falei de Jesus. Aqui diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra também sugere o quê? Essa palavra também sugere o quê? Mais um, Esse também quer dizer que antes do Espírito já tinha alguém assistindo. Uma vez Jesus se referiu ao Espírito e disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o quê? Um outro consolador. Um outro. Os discípulos já tinham o quê? Já tinha um. E Jesus enviou? Mas ele já tinha um, não tinha? Olha lá. É isso mesmo. E ali mesmo, acho que é mais adiante, ele fala, acho que é no 15, né? Ele fala: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, lembra? Lá no finalzinho do 15. Faremos nele morada. Aí já tem um terceiro. Gente, a Bíblia é tão rica, é tão extraordinária. Nós começamos falando de um intercessor, não é verdade? Aí já apareceu um outro. Agora já tem um terceiro. Jesus fala que ele e o Pai fariam o que em nós? Qual é o capítulo? 14, né? Respondeu Jesus: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Morada com 3 suítes. Porque o Pai também já entrou. Era o Filho e o Espírito Santo, agora já tem o Pai também. Pai, Filho e Espírito Santo moram em nós. Moram na nossa vida. Olha só. Mas eles querem o que mesmo? Liberdade. Traduzindo, essa liberdade tem por nome ou sinônimo a nossa confiança, a nossa integridade, fidelidade, dependência. Nós temos que depender dele. Vocês estão entendendo a palavra? Não é difícil. É difícil? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem fazer o que em nós? Morada. Morada. E o recado dele é que esta casa deve estar limpa. Então hoje nós temos a oportunidade de varrê-la, hein? Lavá-la com água pura. Uma vez Jesus falou para os discípulos assim, ali no 15 mesmo: e vós já estáis limpos pela... Não é fé não. Pela palavra que vos tenho falado. Isso sugere que neste momento eu e você podemos ser limpos se dermos ouvidos, se absorvermos estas palavras. A palavra limpa, a palavra lava, purifica. Amém, gente? Que maravilha. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? É aquilo que não se pode exprimir por palavras. Nós não conseguimos expressar os nossos desejos, as nossas necessidades. Eu tenho falado sobre o perdão. Tem gente que tem um desejo enorme de perdoar, mas não consegue. Como explicar? Dê liberdade ao Espírito Santo para fazer esse trabalho por você. Confessa a Ele. E Ele vai trabalhar na sua vida. Afinal, os 3 já prometeram fazer em nossas vidas o quê? Morada. Então ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que não sabemos, o que não podemos, o que não conseguimos, Ele faz. Eu e você já recebemos em determinadas ocasiões respostas para pedidos que só fizemos em pensamento. Você já ouviu pessoas dizendo assim: apóstolo, aliás, teve um caso aí extraordinário, tremendo, de uma mulher que era cega
Se ela era cega, ela não me via. E o marido confirmou isso. Ela sonhou comigo, sendo cega, sonhou comigo. E ela acordou vendo. Ela só ouvia a minha voz. E ela, quando acordou, antes de ligar a televisão, falou para o marido. Falou, bem, eu estou vendo. Esse apóstolo, ele é assim, assim, assim. Aí o marido falou, é desse jeito. Você já assistiu ele então, depois começou a ver? Foi uma emoção muito grande. Ela falou, não, eu vi ele em sonho. E se abraçavam, e choravam. E ela está curada. Eu nunca soube disso, só quando me contaram. Portanto, eu não intercedi por ela. Isso é obra do Espírito Santo. É. O Espírito Santo viu o desejo do coração dela, a necessidade, a vontade. E Ele fez tudo isso. Então, se confiarmos nele, quando não tivermos palavras ou recursos, quando chegarmos no nosso limite, Ele vai caminhar por nós. Não sabemos orar como convém. Claro que não. Imagina se vamos conseguir entrar na presença de Deus, do Deus majestoso, sendo nós tão pequenininhos, se o Espírito Santo não interceder. Nós somos pecadores, somos pequenos, somos insignificantes. Um rei, para alguém entrar num palácio, chegar na presença de um rei, tem uma cerimônia, tem tanta coisa que precisa acontecer, para o rei dar a permissão. Até a própria rainha, no passado, a rainha, esposa do rei, só poderia chegar na presença do rei se o rei estendesse o cetro. Do contrário, ela seria morta. Se o rei aprova. Você sabia disso? E na presença de Deus, o rei, que é um comedor de angu, ou não é? Não, como que ele gosta, né? Quer dizer, às vezes nem come, que normalmente é problemático também. É, porque às vezes não confia em Deus, a coisa fica feia, né? O rei, que é um comedor de angu com taioba. Tem rei agora que fica doido com isso, sabia, né? Se não tiver autorização, se alguém entrar sem autorização, pode morrer. Imagina na presença de Deus, no Santo dos Santos. O Espírito Santo prepara o nosso caminho. Porque Ele conhece, ó, olha aqui, ó. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Quem é que sonda os corações? É Deus. E Ele sabe qual é a mente do Espírito. Com E maiúsculo, Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo concebe os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e com gemidos inexprimíveis, quer dizer, sem palavras, o Pai que conhece a mente do Espírito recebe essa intercessão
e trabalha por nós. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu não sou santo, apóstolo. Para os padrões do mundo, sim. Até quem persegue você, quem critica você, reconhece isso. Qualquer coisa de errado que você faz, ele fala, você não pode fazer isso, você é crente. Quem já ouviu isso? Para os padrões do reino de Deus, nós somos pecadores. Para os padrões do mundo, ou seja, reconhecidamente nós somos pecadores, mas eles que não creem em Deus são muito mais pecadores que nós, é isso? Vamos falar abertamente, claramente. Nós erramos, mas aqueles que não se importam com a palavra de Deus erram muito mais. Então, para os padrões do mundo, a Bíblia nos chama de quê? Santos. Nós somos transformados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se todas as coisas, generalizando, até alguma coisa ruim que eventualmente possa nos acontecer, se confiarmos em Deus, se dermos liberdade ao Espírito Santo, isso vai redundar em bênção. Até uma coisa muito ruim, que machuca, por exemplo, eu fui massacrado um dia desses, humilhado. E eu não tenho como reagir diante de uma rede de televisão internacional. E eu fiquei triste. Eu encontrei lá nos Estados Unidos um moço que me abraçou e chorou, e estava com mais 8 pessoas na igreja em Nova York. Ele disse, eu te conheci assim. Eu vi na televisão falando do Senhor. E na hora eu olhei e falei, eu odeio esse homem a partir de hoje. Aí ele me viu no outro canal, talvez tenha pensado assim, essa outra televisão também vai falar mal dele. Aí começou a ver os milagres, o leproso, purificado, aquele leproso. Quando terminou o programa, ele falou, eu amo esse homem. Tudo coopera. E hoje ele faz parte dessa obra e Deus mudou a história dele. E tem gente aqui também no meio que me conheceu assim. Então, olha lá. Olha lá. Porque não é todo mundo, né? Mas todo mundo recebeu a inteligência de Deus, mas uma parte coloca para funcionar isso e avalia os frutos e conclui que só pode dar esses frutos quem tem a presença de Deus. Concorda? Então não adianta. Agora, se não tiver fruto, também se não tiver fruto, não leva uma pancada dessas. Ninguém está preocupado com quem não tem frutos, não. Só leva essas pancadas quem tem fruto. Se não tiver fruto, vive no anonimato. Uma chama é que aparece. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus falou. É isso.
Ninguém. Então veja lá. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu. É isso. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, de tribulação, de angústia, de tristeza, de adversidade. Dê liberdade ao Espírito Santo. Esvazie-se do homem natural e deixa o homem interior sobrenatural agir. Viva o impossível. Quando todos disserem para você que não tem jeito, você vai dizer o seguinte: tem, porque já não sou eu. O Filho e o Espírito Santo intercedem por mim. E na companhia deles vem o Pai, que estão fazendo em mim morada. Amém? Mas a minha religião é outra. Eu falei de religião aqui na pregação? Eu não gosto de religião. Eu não. Eu gosto de Deus. E de gente. Deus e gente. Religião tem ciúmes, tem inveja. Religião tem doutrinas que não testificam com a Bíblia. Religião inventa. Porque os sacerdotes trabalham desesperadamente para encher suas igrejas. E aí fazem de tudo. Inventam uma porção de coisa. Tem que inovar, eles dizem. Tem que sofisticar, tem que criar. Eu vou no simples. O simples é o quê? É o básico. Curar, libertar, prosperar. Aí não é o começo não, hein? O começo é salvar. Na ordem. Aí fica inventando doutrinas e não sei o quê. Observa o Evangelho de Jesus para ver se tem resenha. É simples. Tinha alguém com fome, ele prosperava. Tinha alguém doente, ele curava. Tinha alguém endemoniado, ele libertava. E toda vez anunciava o reino de Deus. Eu vou inventar para quê? Para que eu vou inventar? Para que eu vou inventar? Aí eu vou dizer, descobri aqui na Bíblia que para a gente ser salvo, a gente tem que andar de branco. Porque diz lá em Apocalipse, sabia, né? Vestiduras brancas. Só que não tem nada a ver com roupa aquilo ali. Nada a ver. Tem a ver com pureza. E aí é tanta coisa, né? Aí fala de vestiduras brancas, de colírio, para que vejas. Aí o pastor pega o gancho e fala, a Bíblia fala do colírio, eu vou estar pingando o colírio nos seus olhos.
Ele pode até abençoar alguém com isso, está fazendo pela fé, mas não tem nada a ver com a salvação. Este colírio, para que vejas, na verdade não são os olhos físicos, é abrir o entendimento e perceber a oportunidade que Deus dá. Amém, gente? E que não se deve se apegar e confiar em homens, se deve confiar e se apegar a Deus. O Valdemiro não garante nada para você, mas o Deus do Valdemiro garante. Fiquem de pé, por favor. Diga para Deus que você vai preparar a casa para Ele morar com o Filho e o Espírito Santo. Diga para Deus que a procuração já está assinada, que Ele pode defender você na sua causa. Tem uma música que diz assim, ó: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? O que tem mãos limpas, o que tem mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar, o que tem mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso, não é vaidoso e que sabe amar. Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar. Teu Espírito Santo me ensina a amar. O teu sangue me limpa e me dá o perdão. Teu Espírito Santo Você que acredita, cante. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Já tenho mãos limpas e o coração puro. Já
aprendi a amar. Já tenho mãos limpas e o coração puro. Já não sou vaidoso, aprendi a amar. Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário, para te adorar, Novamente, Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. O teu sangue me limpa, o teu sangue me limpa e me dá o perdão, Teu Espírito Santo, me ensina a amar, O teu sangue me limpa, o teu sangue me limpa e me dá o perdão. Teu Espírito Santo me ensina a amar. Senhor, já posso entrar. Senhor, já posso entrar no santuário, oh Deus maravilhoso, para te adorar, Senhor, já posso entrar. Já posso entrar no santuário pra te adorar. Já tenho mãos limpas e o coração puro. Já não sou vaidoso, aprendi a amar. Já tenho mãos limpas e o coração puro. Já não sou vaidoso, aprendi a amar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelo teu perdão, pela intercessão do teu Espírito. Oh Pai, eu te amo. Diga a Jesus que você o ama. Entrega os seus caminhos a Ele, o seu coração, a sua vida. Entrega tudo a Ele. Abraça essa multidão, Senhor. Fortalece os seus filhos. Igreja, levante o pão agora para Deus. Se você vai tomar a Santa Ceia e ainda não recebeu, você estende a mão e recebe com o pastor, com o obreiro. O pão representa o corpo do Senhor. O cálice representa o sangue. A Bíblia diz que o Senhor, Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que sentimos é fruto do castigo que ele sofreu. Então Satanás não pode te acusar e dizer o seu pecado não tem perdão. Satanás não pode apontar o dedo para você e dizer você não pode, você não recebe. Não. Levante o pão e o Senhor consagra este pão, cada partícula deste elemento, e consagra também o cálice. Coloca a unção do Senhor, teu poder, e através desses elementos purifica-nos, lava-nos e fortalece-nos. Meu Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Perdoa os nossos pecados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Esses elementos estão consagrados a Deus. E eu peço ao Senhor que, se alguém os tomou indignamente, torne-os sem efeito, para que o mesmo não seja culpado da sua morte. Mas aqueles que reconhecem a fraqueza, o erro, o pecado, buscam o perdão, que sejam exaltados pelo Senhor. Receba agora, coma do pão e beba do cálice. Receba a Santa Ceia em nome de Jesus. Bendiga ao Senhor. Adore ao Senhor. E lembra que o castigo dele nos traz paz hoje. Então adore. Diga: o Senhor é maravilhoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor.
adoração e adoro. Oh Senhor maravilhoso. Aleluia. Existe um lugar na venda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, 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 oh. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, Aleluia, vou me Senhor. esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Bendito é o seu nome. Grande é o teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga ao Senhor que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é grande, poderoso. Diga, Senhor, o meu coração pertence a Ti, a minha vida, os meus caminhos. Obrigado, Pai. Glorificado seja para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.